A Odisseia, o novo filme do Christopher Nolan, já está entre nós, e no vídeo de hoje nós iremos falar não apenas sobre esse filme, mas também sobre a forma maluca como Nolan constrói as suas histórias. Afinal, deve existir algum segredo por trás do toque de Midas desse sujeito, e a gente vai falar mais sobre isso agora. Oi, eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série, e pra quem assistiu o Edit como Cineasta, que foi aquele curta-metragem que eu fiz aqui no canal, já deve estar ligado que eu tenho um carinho muito especial por esse cara chamado Christopher Nolan. E um dos motivos pra mim ser tão fissurado nos filmes desse cara é a forma como ele conta as suas histórias. Pra mim, além de um excelente cineasta, o Nolan é um exímio contador de histórias. Ele sabe como contar uma história e principalmente como instigar o público através dessas suas histórias. O que mais me encanta nas histórias do Nolan é a forma como ele sempre busca fugir de uma narrativa linear e contar os seus filmes de uma maneira fragmentada. Ele escolhe isso. E como eu sou um amante da ficção científica, a sensação que eu tenho é que todo filme do Nolan é um filme de viagem no tempo. E eu amo isso, cara. Eu acho incrível como ele consegue subverter a narrativa e ter um uso muito marcante da montagem nessa construção. A Odisseia possui ao todo 3 linhas do tempo principais, sendo a linha do tempo que segue o ponto de vista do Telêmaco, que daria para ser considerado o presente dentro daquela história. Você tem o passado do Odisseu, que também é contado por outros personagens, e ao mesmo tempo você também tem a linha do tempo que conta ali o que aconteceu com ele no seu futuro, e no final das contas esse futuro do Odisseu acaba convergindo na linha do tempo do Telêmaco, que é a linha do tempo do presente. Enfim, é um filme de viagem no tempo. Eu tô falando pra você, cara, tô falando. Toda essa estrutura não é apresentada da maneira convencional que a gente tá acostumado, com início, meio e fim, mas sim de uma forma quebrada que funciona, porque a montagem aqui é feita de uma forma rítmica, mostrando sempre o que a gente precisa ver dentro daquela história, seja um fato do passado, do presente ou do futuro. A gente tem todos esses eventos devidamente intercalados e transmitindo as emoções e as respostas que a gente precisa naqueles determinados momentos. O livro A Arte do Cinema comenta um pouco sobre essa questão. Eles colocam que o cinema é a arte do tempo. Segundo os autores, a reorganização da ordem da história pode ser vista como um jogo para o espectador. É quase como se o filme fosse um verdadeiro quebra-cabeças que nos convida a jogar. E assistindo os filmes do Nolan, eu sinto exatamente isso. Eu sinto que o tempo inteiro eu estou sendo convidado a desvendar aquela narrativa. É quase como se o filme fosse um jogo. E talvez seja por isso que o Nolan consiga transmitir narrativas tão cativantes, cara. Pelo menos pra mim. Esse é o estilo desse diretor. E em outras obras como Memento, Dunkirk, Tenet e até o Oppenheimer, são obras que utilizam a montagem como o principal fio condutor, não apenas para organizar a história, mas também para transmitir tensão para o público. Em A Odisseia, é perceptível que o Nolan utiliza todos os dispositivos que ele construiu e adaptou ao longo dos anos em todas as suas obras para construir essa narrativa. Você tem a estrutura quebrada de Memento, a promessa de retorno de Interestelar, a jornada do herói do Batman, a tensão crescente de Dunkirk e até os pesares de uma mente arrependida de Oppenheimer. Então você tem um pouquinho de cada obra que o Nolan já fez dentro desse filme.
E isso mostra que talvez essa seja a construção mais madura desse diretor, justamente por contar com todos esses aprendizados que ele foi obtendo ao longo dos anos. Você pode até não gostar dessa forma de conduzir a narrativa, mas essa crítica é fruto de um gosto pessoal. Da mesma forma que você não vai pedir, sei lá, pro Kishimoto desenhar igual o Dave Gibbons, você não vai pedir pro Nolan montar os seus filmes de uma forma diferente, porque é o estilo do cara. Aqui a gente tá falando sobre estilos. Tem um momento da Odisseia, praticamente no meio do filme, onde o Odisseu comenta o que ele gostaria que acontecesse. E aí a gente tem uma cena mostrando esse desejo do personagem. E quando eu vi essa cena eu falei, cara, isso aí vai ser o final do filme. Chegou no final, foi batata, cara. A cena tava lá. E basicamente ela conclui o desejo do personagem, assim concluindo toda a sua jornada. Aconteceu algo também muito semelhante no Oppenheimer, né? Onde a gente tem aquela cena do Oppenheimer falando com o Einstein, e aí o Strauss observa a conversa, né? E lá no final você vai entender sobre o que se tratava aquela conversa. Então, de fato, Nolan tem muito essa questão do quebra-cabeça. Cada pecinha, cada ceninha é importante pro todo, para que só no final a gente veja o quebra-cabeça completo, com cada cena no seu devido lugar. Isso é muito doido, cara, porque é quase como se você montasse o filme da forma correta na sua cabeça. Eu enxergo no Nolan um perfeccionista louco. E sendo também um pouco perfeccionista, às vezes, como designer, eu acabo, sei lá, me preocupando com detalhes específicos dentro de uma determinada imagem, um pixelzinho que tá de um jeito estranho e, cara, ninguém vai perceber, mas eu tô percebendo, e eu fico ali em cima daquilo, tentando mudar aquela coisa, tentando consertar aquilo. Da mesma forma, eu vejo isso também no Nolan, sabe? O cara que se preocupa com detalhes que as outras pessoas nem se importam tanto. Ele vai fazer um filme de ficção científica, mas faz questão que todas as regras dentro desse filme sejam fiéis à realidade. Ele vai fazer um filme histórico, mas faz questão que todos os personagens históricos presentes na vida real estejam também presentes dentro desse filme. Então ele sempre traz esse perfeccionismo dele de alguma forma dentro das suas obras. E eu acho que aqui na Odisseia esse perfeccionismo aparece através da forma como esse filme foi filmado, que foi utilizando as câmeras IMAX. Bom, esse filme todo foi filmado em IMAX, né? E uma questão que acabou surgindo é, cara, onde é que nós vai ver essa parada, velho? E aí surgiu de tudo, né? Teve gente assistindo o filme do Nolan no Nokia, no ponto de ônibus, tem que ver onde dava, né? Porque onde é que a gente vai conseguir uma tela quadrada o suficiente? É o jeito. Aqui na minha cidade mesmo, nem tem cinema IMAX, cara. Pra mim conseguir ver esse filme, eu teria que ir pra cidade mais próxima, que no caso é Curitiba, onde só tem um cinema com essa tecnologia, e aí fica um pouco difícil, né? Fica um pouco difícil ver esse filme do jeito que o Nolan pensou. Por conta desse fator, muita gente ficou pistola com isso, né? Mas eu também acredito que é bom esse tipo de coisa acontecer, cara, porque movimenta o mercado, faz as coisas acontecerem, sabe? O IMAX é um trambolho barulhento que só suporta 3 minutos de gravação, então eu não tenho dúvidas de que, para que esse filme pudesse ser executado, novas tecnologias precisaram ser criadas para conseguir viabilizar essa produção. Nesse cenário, nada mais justo que novas produções também sejam feitas para que assim essa tecnologia fique acessível a todos, cara. E quem sabe no futuro a gente tenha cinema IMAX em todas as cidades do país. Uma parada engraçada que aconteceu na produção desse filme por causa das câmeras IMAX foi que o Tom Holland, ele achou que o Nolan não tava gostando da sua atuação, porque o tempo inteiro ele ficava mandando ele parar. Só que ele tava mandando ele parar porque o filme da câmera tinha acabado, cara, e aí eles tinham que trocar.
Então, são questões como essa que acontecem aí com esse tipo de produção. Inclusive, talvez a câmera IMAX tenha influenciado até na filmagem das cenas de ação, porque eu achei as cenas de ação eficiente, mas foram só eficientes, elas não passaram disso. E eu acredito que talvez isso seja fruto justamente de uma limitação ocasionada pela utilização desses trambolhos barulhentos. Uma outra questão do filme que eu também achei que poderia ter sido melhor explorada foram as questões das criaturas mitológicas. Tirando a cena na Ilha da Circe, que foi interpretada pela Samantha Norton, que fez uma cena ali extremamente perturbadora com os animais e esse terror visual, e também com a exceção do Ciclope, que eu achei visualmente muito bem feito, eu achei as outras criaturas mitológicas meio qualquer coisa, sabe? As outras questões também, como por exemplo o Odisseu indo até o submundo, eu achei que essas questões elas foram abordadas de uma forma um pouco tímida. É claro que o foco do filme era de fato o emocional dos personagens, mas ainda assim eu acredito que para uma construção mais empolgante para esse filme, de fato, eu gostaria de ver mais dessas questões da mitologia mesmo sendo abordadas ao longo do filme. Eu também achei que as cenas de luta, como por exemplo a invasão de Troia, elas foram um pouco limpas demais, sabe? Faltou um pouco mais de sangue. E eu acredito que a classificação indicativa do filme tenha influenciado nessa questão. Mas de fato me incomodou um pouco, sabe? A gente tá vendo ali uma cena terrível acontecendo, mas esse terror não é transmitido visualmente, sabe? Porque falta, de fato, esse impacto visual para que a gente possa acreditar de fato que realmente aquilo ali tá muito errado. Assim como Oppenheimer, esse filme conta com um elenco carregado, todo mundo quer participar dos filmes do Nolan. E aí a gente tem Robert Pattinson, Matt Damon brilhando, Anne Hathaway também fazendo um papel incrível mesmo tendo pouco tempo de tela, e o Tom Holland que é bom, mas como os outros atores são tão absurdos, parece que ele é o piorzinho dali, mas ele também fez um ótimo trabalho aqui. E claro, tivemos a escalação da Lupita Nyong'o, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, espero que seja assim, mas talvez esteja errado, como a Helena de Troia. E claro que isso gerou um rebuliço aí na internet, né? É óbvio que ia gerar uma discussão. E assim, eu nem vou entrar tanto nessa discussão, porque é polêmica demais, eu não gosto disso. Mas eu já adianto aqui que eu acho que esse murmurinho aí é mais fruto de um padrão de beleza enraizado na nossa sociedade, né? É triste falar isso, né? Mas pessoas que têm a pele dessa cor aqui, geralmente não são consideradas bonitas, né? Porque para você ser bonito, você tem que ser loiro, você tem que ter o nariz desse jeito. Se você tem um nariz mais achatado também, já tá fora do padrão de beleza. Então, tem todas essas questões mais complexas e sociais que envolvem muito de uma construção histórica que a gente teve na nossa sociedade e no nosso mundo. E eu acredito que foi muito acertada a decisão da escalação dela, porque faz a gente refletir justamente sobre essas questões. A trilha sonora desse filme foi produzida pelo Ludwig Göransson, que é o mesmo responsável pela trilha do Pantera Negra, do Oppenheimer, do Pecadores, que ganhou o Oscar recentemente. Então, esse cara é brabo, tá? Muita gente costumava falar, né, do Hans Zimmer, que o Hans Zimmer era incrível, e eu concordo, assina embaixo, mas esse cara aqui, cara, vocês ficam de olho nesse cara, porque esse cara vai produzir muita coisa muito foda ainda, cara. E já produziu, né? Falando especificadamente sobre esse trabalho dele, eu confesso que eu não achei a trilha tão memorável quanto as outras trilhas que ele já produziu, mas é claro que essa trilha também é muito boa, né? Ela consegue transmitir muito bem o conceito do filme. E por esse motivo, dentro dessa unidade, eu acho que ela funciona muito bem, mesmo não sendo tão memorável.
Quanto à Odisseia, eu acho que é um bom filme, não acho que seja uma obra-prima, nossa, perfeição, um diamante enrustido, não, calma, é um bom filme. A fotografia e a direção de arte são impecáveis, e o Nolan, como sempre, constrói universos e faz a gente mergulhar nas suas histórias. E talvez seja justamente por causa disso que esse diretor tenha tantos diamantes no seu currículo. E claro, em A Odisseia não é diferente. E por causa disso, muito provavelmente, esse filme vai estar muito presente no Oscar desse ano. Ah, mas eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Outra coisa que eu não tenho dúvida é de que você tá assistindo esse vídeo até agora e não deixou o seu like, cara. É sério, cara? Clica nesse botãozinho aí embaixo e dá essa força aqui pra gente. E claro, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações, porque aqui eu tô sempre trazendo vários vídeos sobre filmes, séries, desenhos, e vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.